vida e prognóstico. Meus amigos, eu quero lhes apresentar hoje um estudo a respeito das semelhanças e diferenças entre o judaísmo e Jesus Cristo. É muito conhecido o propósito de Jesus Cristo de fazer com que os seus discípulos tivessem uma relação direta com Deus, independente do templo e das sinagogas. Isso provocou uma reação furiosa, um verdadeiro ódio por parte dos religiosos, dos sacerdotes que viviam da sua atividade. Eles eram uma classe relativamente privilegiada já fazia bastante tempo por conta do seu trabalho ali no templo e nas sinagogas. Isso explica porque esse grupo de pessoas voltadas para o exercício da religião manipulou uma parte do povo e conseguiu, com isso, provocar a condenação e a morte de Jesus Cristo. De uma forma geral, o povo ficou alheio a essa contenda de Jesus com o segmento religioso. E, além disso, essa parte da população que não se envolveu no conflito continuou seguindo passivamente as orientações e as determinações vindas dessa turma da religião. Depois da morte de Jesus Cristo, os apóstolos fizeram mudança em vários aspectos dos ensinamentos de Jesus e priorizaram outras iniciativas, como, por exemplo, a constituição de um grupo que deveria vender as suas propriedades e repartir os bens entre os participantes. Isso é uma mudança muito radical, pelo menos filosoficamente, vamos ver isso daqui a pouco, no projeto legado por Jesus Cristo. Essa mudança com o tempo vai provocar alterações ainda muito mais graves. O fato é que depois de uns 4 ou 5 séculos, o cristianismo saiu da condição de seita perseguida para se tornar a religião oficial do Império Romano. E a partir daí, a Igreja Católica assumiu um papel relevante junto a praticamente todos os governos ali da Europa e foi se espalhando. Mas a essa altura, quando ela se transforma em religião oficial do Império Romano, já era uma instituição muito parecida com aquela que condenou Jesus Cristo. Não é muito interessante? Jesus Cristo prosseguiu no seu trabalho sem criar nenhuma religião, nenhuma cerimônia, nenhuma solenidade. Era um ensino ao ar livre ou em residências. Ele só visitava o templo e as sinagogas para ensinar a sua doutrina e para fazer curas e dar instruções que ele julgava necessárias à população. Mas eu quero destacar também que tinha uma base comum com os judeus para que Jesus tivesse essa postura de distanciamento da religião formal. Eu entendo que ele só pôde fazer isso porque já existia na população uma religiosidade íntima baseada na crença no Deus único e na valorização de alguns aspectos fundamentais, como sendo o indivíduo, o casamento, a família, a profissão, a comunidade e a nação. Eu deduzo, então, que a base religiosa era essa conduta social, era esse conjunto de valores e de crenças que Jesus convidava para se livrar das exigências e das práticas farisaicas, que em muitos momentos ele foi bastante firme, categórico, dizendo que elas estavam repletas de hipocrisia. Desse modo, podemos considerar que há uma afinidade quanto à essência da vida, das relações humanas, do amor à pátria
e vários aspectos que consolidam esse parentesco. É como se Jesus estivesse aproveitando aquele modo de viver, de pensar e de ter uma firme relação com Deus, que podia sim diminuir ou até mesmo se desvencilhar dessa tutela da religião e ter uma vivência mais espiritualizada e sem rituais, sem práticas formais e superficiais. Enquanto o judaísmo se manteve fiel às suas práticas, às suas crenças, aos seus valores, o cristianismo foi cada vez mais se distanciando do Evangelho, das prioridades que Jesus estabeleceu em seus ensinamentos. E por desprezar um dos tópicos mais importantes do Evangelho, que é o indivíduo, o eu, que Jesus trouxe mais informações a respeito do seu valor como eu sou divino, a Igreja caminhou para uma aberração que foi a exigência do celibato por parte dos sacerdotes. Trata-se de um absurdo sem precedentes e que levou à formação de um exército de pessoas mutiladas no seu desenvolvimento psicoafetivo. Porque se é possível admitir que Jesus aproveitou a massa com crenças e valores e fé em Deus para fazer o seu trabalho e mostrar um caminho espiritual de comunhão direta com Deus, o movimento cristão revela o seu desdém pela individualidade quando castra o psicoafetivo dessas pessoas, porque a vida, a natureza mostra que é muito comum que o indivíduo procure uma parelha para constituir família, ter filhos, e essa experiência é básica para a realização humana. Nós temos atualmente pouco mais de 400 mil sacerdotes católicos espalhados pelo mundo. E o número ao longo da história deve ser muitíssimo maior. Também é necessário destacar como a religião judaica opera e fazer uma comparação com o cristianismo. A religião se apodera da figura de Deus e passa a determinar para a população o que fazer, como fazer, quais são os fatos que merecem o reconhecimento, quais os líderes dignos de veneração, rememorar os feitos ao longo de muitos séculos. Então, essa intermediação é que domina as consciências, dizendo o que fazer e como fazer. A Igreja cristã apropriou-se não mais de Deus dessa forma como foi o judaísmo, mas de Jesus Cristo. E num lance formidável de marketing, colocou como Deus e apresentou uma nova versão de Deus como Trindade. É quase um retorno ao politeísmo, mas ela propôs essa nova versão, juntando os três numa só pessoa, num único ente. O catolicismo gerou alguns descendentes. O principal deles foi o protestantismo, que substituiu a autoridade do Papa e do clero pela Bíblia e liberou o sacerdote do celibato. Então, houve um progresso em relação a esse ponto tão delicado, mas o fato de trazer a Bíblia como autoridade levou grande parte dos novos sacerdotes, chamados de pastores, a se fixar mais no Antigo Testamento do que no Evangelho. E é uma perda lamentável. O paralelo continua no próximo vídeo.